Tudo bom, pessoal? Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula nós vamos aprender uma coisa bem interessante e vamos dar continuidade à aula anterior que era sobre arte islâmica. Só para a gente entrar no clima, vamos dar uma pensadinha o que era isso. Conhecer a arte islâmica e entender sua evolução, seu crescimento como manifestação artística. Qual é a diferença entre as duas representações? Se você olhar essas duas, existe uma diferença padrão? Você vê uma coisa diferente uma das outras? E a segunda pergunta, a religião pode interferir em manifestações artísticas? Você acha que, de repente, uma religião ela pode entrar dentro de uma linguagem artística e alterar ela, falando assim, você só pode fazer dessa forma ou de outra forma, colocando-se como uma regra? Nessa aula a gente vai responder essa pergunta. Primeiramente, só dando uma continuidade que nós já vimos na aula passada, o que é arte islâmica? A arte islâmica são povos do deserto, que eles eram povos nômades, e esses povos eles começaram a fazer um trabalho de tapeçaria, logo em seguida foram para a cerâmica, e como era uma evolução gradual, essa arte ela foi se firmando ao longo de bastante tempo, até que eles começaram a colocar residências e daí desenvolver essa arquitetura que nós conhecemos como islâmica. Lembrando vocês também que nós temos duas divisões. Nós temos otomanos, que são, vamos colocar assim, os atuais turcos, vamos colocar dessa forma, que eles fizeram a conquista lá de Constantinopla em 1453, e nisso eles têm a assimilação da cultura bizantina e torna-se então o Império Otomano. E a arte islâmica ela tem uma nova formatação aí. Lembrando que eles têm assimilação também dos chineses e dos mongóis. Então nós temos uma arte bastante rígida na questão de religião, eles não têm nenhuma representação humana ou animal, mas eles têm uma beleza muito grande fazendo essa assimilação das culturas. E nós temos a outra ramificação que é a Sávida, que vamos colocar assim como o atual Irã, eles já eram mais livres, ou seja, eles já faziam essa questão da representação humana, tanto é que nós temos muito da tapeçaria hoje islâmica graças a ele. Então a gente vê a representação de humanos, a representação de animais. O único detalhinho que eles faziam de vez em quando faziam a representação de Muhammad, que a gente fala Maomé, os muçulmanos não gostam bastante, eles acham melhor chamar de Muhammad. Quando ele aparecia, eles deixavam o rosto sem afeição, para não dar problema. Mas o resto, eles eram uma tipo de representação um pouquinho mais solta, ok? Voltando, nós temos agora dentro da arquitetura, nós temos três elementos. Nós temos os minaretes. Minaretes, como eu já falei na aula passada, pessoal, minaretes era aquele local onde a pessoa chamava os fiéis para oração. Lembrando vocês que os minaretes, em cada cultura que eles eram construídos, eles assimilavam mais ou menos o tipo de arquitetura, então faziam uma coisa híbrida. Lembrando também que a música árabe, também já falei na aula passada, ela é muito versátil, pelo fato dela ser bem abstrata, eles podiam usar muito da criatividade. Lembrando que eles utilizavam muito a questão do ritmo e muito a questão de melodia. A questão de harmonia eles deixavam em segundo plano, mas eles tinham uma coisa chamada uníssono, ou seja, voz única. Então eles têm essa grande habilidade de utilizar a voz. Por isso mesmo que eles fazem esse canto nos minaretes, chamando os fiéis. Nós temos os arcos. Os arcos ogivais, a gente vai ver no próximo slide, nós temos pequenas variações e uma herança bizantina. Você lembra que eu falei? Constantinopla era a antiga cidade de Bizâncio, ela foi conquistada em 1453 pelo rei Mohamed II, chamado O Conquistador. E nós temos as abóbadas ou cúpulas. Abóbada, só lembrando vocês que essa parte redonda que fica em cima da mesquita e dos castelos, e essa também é uma herança que nós vemos trazendo lá do Império Bizantino. Ok? Falando um pouquinho mais do ogiva. Por que ogiva? Ogiva porque ela tem uma formatação de bala, ela parece um míssil. E lembrando uma coisa, ela é um arco. Você lembra que eu falei em umas aulas passadas com relação ao arco? Digamos assim, se você vai levantar um peso muito grande e coloca sobre o seu ombro, vamos colocar assim, eu estou levando uma caixa muito grande. Quando eu coloco essa caixa em cima dos meus ombros, ele vai ter somente um ponto de contato. Então, com certeza, a parte de trás do pescoço de vocês vai ficar bastante dolorida, porque você vai equilibrar o peso aqui. Mas no momento que você pega essa caixa e coloca dentro de uma mochila, você coloca nos seus ombros, o que vai acontecer? O peso ele vai distribuir. Então você vai carregar essa caixa com maior tranquilidade. Então você vai sentir que ela está muito bem amparada, você vai conseguir se movimentar e não vai sentir tanto peso, como antes acontecia quando ela estava em cima do seu ombro. O arco é a mesma coisa. Dentro da arquitetura grega, nós tínhamos uma parte de cima e uma parte lateral. Então, nessa questão dessas traves,
o peso ficava muito concentrado na parte no meio, então tinha muito peso para ser sustentado. No momento que a gente faz o arco distribui esse peso como se fosse uma mochila, então todo o peso é distribuído por igual, então por isso que as construções se tornam maiores. E essa tecnologia, a arte islâmica, ela trouxe lá do Império Bizantino, fazendo com que essas ogivas elas possam sustentar grandes pesos e nós vamos ter construções enormes. Arcos ogivais, uma evolução pelo seu formato, é possível suportar maiores alturas e maiores pesos em sua estrutura. A arquitetura europeia gótica vai fazer uso também dos arcos ogivais. Lembrando vocês que quando a gente fala de Idade Média, a gente tem uma arte românica que começa e a arte gótica é a evolução da arte românica e ela vai exatamente fazer essa coisa que a gente chama também de arco quebrado, ou seja, esses arcos com a ponta que tem exatamente esse formato de ogiva. E nós vimos alguns exemplos aqui, lembrando que cada local que é feita uma construção, eles têm um tipo de cultura local e a arte islâmica ela gosta de fazer um pouco desse sincretismo, pega um pouquinho de traço, de cada traço e coloca dentro dessa arquitetura. Apesar do arco ogival ser uma tecnologia presente em mesquitas islâmicas, temos diversas outras variações. Então a gente vai ver que tem várias variações e elas são extremamente plásticas e extremamente harmônicas, ok? E nós temos também diferentes tipos de cúpula. Diferente das cúpulas europeias, as versões islâmicas são mais arredondadas e ela passa a ter uma aparência de uma cebola, por isso o termo acebolado. É uma coisa bem interessante também. Então nós temos de repente essa aqui, que ela é do Cazaquistão, que é muito mais oriental, ela é muito mais arredondada, enquanto essa que está lá em Jerusalém, ela tem um formato um pouquinho diferente. Então esses formatos também, essa coisa do sincretismo. Então em uma cultura fica melhor esse formato, em outra cultura fica melhor outro formato. E isso também está sendo feito dessa forma. E nós vemos aqui dentro de uma mesquita, nós temos também umas separações. Se lembra que eu falei para vocês que eles eram um povo eremita, era um povo beduíno, um povo que andava, se deslocava? Então, quando você tem uma tenda, você não tem chance de ter móveis. Então, qual que era a principal coisa de um árabe nessa época? Era exatamente o tapete. O tapete dava uma superfície muito mais firme para ele poder ficar, para ele poder morar, e esse tapete acaba se tornando um objeto ornamental. Então, nós temos aqui o tapete. Para entrar em uma mesquita, você deve estar descalço por ser solo sagrado. Lembrando vocês que a água é um elemento muito importante dentro da cultura islâmica. Por ser um povo do deserto, eles dão muito valor à questão da água. Então, nas mesquitas, normalmente nós temos um pátio aberto que tem um local em que você pode ter contato com a água. E nós temos as oblações, ou seja, vamos colocar dessa forma, é o momento que eu lavo meus pés, minha mão, meu rosto, simbolicamente, para mim poder entrar na mesquita, para mim poder orar. Lembrando que mesquita no árabe significa prostrar-se. E lembrando também que muçulmano ou islâmico significa rendição, submisso a Deus. Então, nesse momento, eles entram já limpos cerimonialmente e eles podem pisar nesse tapete dentro de uma área sagrada. Mimbar é uma espécie de púlpito onde o fiel declama suas suras. Lembrando que esse púlpito, nós temos o imã. Imã seria como se fosse o padre católico ou o pastor evangélico. Ele vai conduzir as orações, ele é o líder espiritual dentro de uma mesquita. E ele, nesse púlpito, ele vai falar para o seu povo e vai dar a mensagem do Alcorão. Lembrando a vocês que Alcorão significa em árabe recitar. E nós temos um mimbar também, o mihrad, que a gente vai ver agora. Mihrad. No interior das mesquitas existe um mihrad, um pequeno nicho na parede, com um desenho que indica a direção para a oração dos fiéis. Reparem uma coisa, nós não vemos nenhuma representação aqui, não existe nenhuma figura humana, nada, só tem esse padrão geométrico, que é aquilo que a gente chama de arabescos. Lembrando vocês que os arabescos é exatamente uma abstração da forma, porque como não poderia ter a representação humana de animais, o geometrismo é utilizado como decoração. Então, vamos colocar que esse altar sem imagem, ele está virado para onde? Para Meca, a cidade sagrada. E lá onde que fica a Kaaba. Kaaba, que significa cubo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é o local mais sagrado do islamismo. Então, as pessoas elas oram 5 vezes ao dia, virado exatamente para essa cidade. E esse mihrad, ele vai exatamente direcionar para onde fica essa cidade. Então, no interior, um pequeno nicho parede com um desenho que indica a direção para a oração dos fiéis. Aqui é o mihrad da mesquita de Mulkan, no Irã. Então, nós temos essa sinalização dentro da mesquita para que a pessoa possa fazer sua oração com tranquilidade, sabendo qual direção ela deve orar. E nós temos a Kaaba. Lembrando vocês que nós temos 3 religiões
que são religiões ímpares, vamos colocar, no mundo. Nós temos a primeira religião, que é o judaísmo. O judaísmo já é uma ramificação daquelas religiões antigas rupestres. O judaísmo ele tem uma formatação, ele tem um livro, no caso que é o Antigo Testamento. Dessa religião judaica vai surgir o cristianismo, que ela dá uma nova interpretação, uma continuidade nessa escrita judaica, e no ano 600 mais ou menos surge o islamismo. O islamismo ele também dá a entender uma nova interpretação da fé judaica. Então nós temos do judaísmo duas ramificações, uma cristã e uma islâmica. Dentro disso, como nós temos um cunho central que é o islamismo, lá aparece a figura de Abraão e aparece a figura de Ismael. Ismael é o pai dos ismaelitas, que são exatamente os povos árabes. Através da descendência dele surgem 12 tribos, que são as 12 tribos árabes que vão dar exatamente a vivência a esses árabes que nós conhecemos hoje. Então, na lenda fala o seguinte, que a Caaba foi criado mesmo antes do Islã. A tradição diz que Abraão e seu filho Ismael construíram esse templo para Deus e se tornou o local mais sagrado para o mundo religioso islâmico. Lembrando vocês que, dentro da tradição judaica, vamos falar assim, Abraão, ele tinha a promessa que teria um filho, só que ele não tinha esse filho, não estava acontecendo esse filho, e ele tinha Sara como esposa, e Sara fala para ele, toma Agar, a nossa escrava egípcia, como concubina, e tem um filho com ela, e esse filho será nosso, porque dentro da lei antiga, quando você tinha uma criança concebida no seio da família, ele era considerado, no caso, filho da matriarca, então ele seria filho automaticamente de Sara. Só que isso não era a promessa de Deus. Deus queria que ele se conservasse para ter o filho. E Sara pede para ele não esperar e ter o filho antes. E nasce Isaac. Só que quando nasce Isaac, logo em seguida, o Deus judaico, ele faz cumprir a promessa e nasce Isaac. Isaac é o filho de Sara, enquanto Ismael é o filho de Agar. E com isso, Sara não se sentia bem e via que existia vamos colocar uma rivalidade entre essas crianças, e ela pede com que Abraão afaste Agar e seu filho Ismael do seio da família deles. E por isso Agar e Ismael é levado para o deserto e deixado lá. Abraão deixa eles à sorte, sabendo que o Deus, no caso o Deus Yahvé, que é o Deus judaico, ele estaria cuidando deles, e é verdade. Ele foi cuidado, tanto é que Ismael se tornou um grande arqueiro e através dele deu origem a uma tribo de grandes homens que são os árabes, e nisso surge toda essa civilização. Então esse local aqui é o local mais sagrado. Segundo a tradição, já existia um templo aqui antes e ele foi reconstruído por Abraão e seu filho, e é uma casa de adoração. Então esse local é onde eles adoram o Deus islâmico. Lembrando que eu falei para vocês que Kaaba significa quadrado, e os fiéis dão 7 voltas ao redor do monumento a fim de tocando e beijando a pedra negra, objeto acredito ter sido um presente de Deus para Adão e Eva. Então nós temos essa lenda. Essa questão da pedra é uma coisa muito presente em todas as culturas antigas, que sempre dizem que é uma pedra que cai do céu, um presente dos deuses, e é dado para os homens. Podemos interpretar até como meteoritos, mas dentro dessa questão da visão deles, é uma coisa do próprio Deus que entrega para a população. E nós vimos que isso se torna o quê? Se torna um objeto de culto, alguma coisa que é um contato com o próprio Deus. E por que 7 voltas? Eles também têm a mesma coisa, que a criação do mundo foi feita em 7 dias, então por isso eles dão 7 voltas, comemorando essa criação e dando louvor ao seu Deus islâmico pelo fato do presente dado pelos céus. E é um costume deles, pelo menos uma vez na vida islâmica ele tem que ir a Meca. Não vamos colocar como obrigação, mas vamos colocar como uma meta para eles, e eles têm a honra de poder beijar a pedra e se tornar, e falar para todos que eles foram islâmicos verdadeiros, que estiveram lá e viram com seus próprios olhos o presente de Deus para os homens. E por isso que nós temos essa peregrinação. Ok? Dentro de tudo que a gente falou, gente, vamos dar uma lembradinha e fazer um pequeno exercício? Qual é a aparência de uma cúpula islâmica? E o que é um mihraj? Responde para mim, eu estou aguardando vocês. Até já!
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda pra gente que a gente vai dar uma olhadinha na resposta de vocês. Então, gente, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que outras técnicas artísticas, tais como desenhos, pinturas, esculturas, etc., se faz o uso da ornamentação abstrata. Os muçulmanos creem que a idolatria é um erro grave, portanto, as mesquitas, casas, artefatos e demais suportes são todos adornados com uma refinada arte abstrata, dessa forma evitando a representação humana. Lembrando vocês que quando a gente fala sobre representação, aquilo que eu já falei para vocês, que a idolatria era uma coisa que era muito combatida dentro desse pensamento islâmico. Por isso que os arabescos, que são desenhos geométricos, eles surgem exatamente como uma alternativa. Lembrando vocês que os arabescos são divididos em 3 áreas. Nós temos os geométricos, nós temos os orgânicos e nós temos os epígrafos. O que é o geométrico? O geométrico são as figuras geométricas que nós conhecemos. Lembrando vocês que os árabes, eles têm a grande habilidade matemática e, ocasionalmente, a habilidade geométrica também. Os orgânicos, o que são? Os orgânicos são aquela ambientação de vegetação que eles conheciam. Apesar de ser um clima desértico, nós temos aqui os espaços onde tem vegetação. Então é feita a palmeira, é feita as folhas. Então isso é feito com uma ornamentação dentro de toda aquela questão de arabescos. E nós temos os epígrafos. O que é o epígrafo? É a caligrafia. Essa caligrafia que ela tem várias vertentes dentro da arte islâmica e essa caligrafia, por ser uma coisa muito bonita e muito estética, ela se torna também uma questão de, vamos colocar como decoração. Tanto é que quando vocês olham uma construção árabe, vocês vão ver muitas vezes vários desenhos geométricos e várias escritas uma ao lado da outra, quer dizer, uma orna a outra para fazer um conjunto completo. Lembrando vocês também uma coisa interessante, que nós tínhamos os geômetras. Os geômetras eram as pessoas que eram técnicos em geometria, ou seja, eles sabiam montar os arabescos. Então, quando existia um projeto, eles usavam os chamados azulejos. Lembrando você que azulejo significa pedra polida em árabe, eles faziam toda essa ornamentação coordenando. E além deles nós tínhamos o arquiteto, que era a pessoa que via toda a parte estrutural juntamente com o geômetra para ver se estava tudo certinho, tudo em ordem. Então isso era a forma de construção deles. Lembrando também, pessoal, sobre os arabescos, são adornos tradicionais que eu já falei, divididos em orgânicos, geométricos e epígrafos. Então a gente vê que essa questão dessa extensão, dessa nova, vamos colocar essa nova estética, ela se propaga para todos os lados e dá uma grande força nessa arte islâmica, porque ela dá como eu podia falar assim para vocês, ela nos dá uma subjetividade. Então, muitas vezes eles querem dar uma temática dentro daquele ambiente e como eles não têm exatamente a figura literal, eles se expressam através da subjetividade dessas construções. Então, isso faz com que a gente possa ter o imaginário, a gente possa trazer aquele tipo de forma que a gente pode colocar na nossa cabeça através daquela sensação. Então, os arabescos podem ser criados em azulejo através de mosaicos e podem ser criados em paredes com argila fresca em baixo relevo. Ou seja, não só a questão de mosaico, lembrando vocês que mosaico significa arte das musas em grego e eram formados por tesselas. O que é tesselas? Tesselas são pequenas pedrinhas e essas pedrinhas são colocadas uma do lado da outra e elas dão formas através desse conjunto, como se fosse um grande quebra-cabeça. E eles podem ser feitos através de azulejo, que eu já tinha falado, e através de baixo relevo. O que é o baixo relevo? Baixo relevo é quando você tem a parede e você faz uma mini escultura nessa parede. Você traz um pouquinho para fora uma pequena protuberância. Alto relevo é como se fosse uma escultura grudada na parede. E o baixo relevo é quase uma escultura, um pouquinho mais baixinha. Então essa visão tridimensional também é uma parte da ornamentação dos arabescos. E vamos fazer mais um exercício, gente, rapidinho? Em suas palavras, escreva qual que é a diferença entre essas 3 representações de arte religiosa. Observe as três. Uma é judaica, uma é cristã e uma islâmica. Fala a diferença para mim, que eu estou aguardando vocês. Até!
Ok, pessoal? Responderam lá? Manda para nós. Pessoal, agora sim, o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós falamos sobre arte islâmica. Nós conhecemos um pouco mais sobre a sua evolução técnica padronizada como linguagem expressiva da cultura islâmica. Vimos também suas inovações e variações técnicas. Nós vimos, gente, uma cultura que ela se torna uma cultura eremita e ela vai automaticamente se fixando e vai ter toda essa evolução da arte dela. Ela primeiro faz uma arte de tapeçaria, daí ela passa para a cerâmica, da cerâmica ela começa a passar para a arquitetura e dentro da arquitetura ela faz essa inovação muito grande, que é uma coisa maravilhosa. Então nós vimos que eles têm a mania também do sincretismo, eles pegam um pouquinho de cada cultura. Os otomanos pegaram um pouquinho da chinesa, pegaram um pouquinho da mongol, pegaram muito da bizantina. Só lembrando vocês, que não sei se eu falei na aula, mas a grande igreja de Santa Sofia, que era uma igreja bizantina, que ficava lá no Império Romano do Oriente, quando Muhammad II ele invadiu Constantinopla em 1453 e conquistou a cidade, essa igreja de Santa Sofia ela se tornou mesquita de Santa Sofia. Então toda aquela arquitetura que existia românica, vamos colocar romana bizantina, de certa forma, para a gente poder entender um pouco melhor, toda essa arquitetura começou a fazer parte da cultura. Então eles assimilaram toda essa cultura e trouxeram para eles. Então por isso que nós temos essa variação enorme dentro da cultura islâmica. Eles pegam, como os romanos faziam, eles pegam aquilo que é interessante, prático e colocam na cultura deles. Por isso que nós temos essa praticidade, essa coisa maravilhosa. Ok, pessoal? Espero que nós tenhamos aprendido bastante coisa hoje. Foi uma aula bem interessante porque a arte islâmica é uma arte muito grande, muito variável e muito criativa. Ok, pessoal? Tudo de bom, até a próxima aula. Até lá!